O atual governador está aí na atuação política com mandato desde 82, quando se elegeu vereador em Teresina, depois foi eleito deputado estadual, depois deputado federal, está no 4º mandato de governador, portanto vai completar 40 anos de poder político no Piauí. O PT sempre combateu as oligarquias, né? Falava isso com muita ênfase, e agora o atual governador tem 40 anos, ele é governador pela 4ª vez, já foi tudo, vereador, só não foi prefeito de Teresina, porque parece que Teresina sempre o rejeita, né? Ele foi derrotado vice-prefeito em Teresina, depois foi derrotado numa candidatura a prefeito, mas aí penetrou no estado do Piauí com as políticas sociais, com o dinheiro do pagador de impostos, e vem se perpetuando e utilizando a máquina pública para atingir os seus objetivos de domínio político. O senhor acha que dessa vez existe a possibilidade dessas forças que se colocam aí na condição de oposicionistas mudarem o rumo, empresário Fábio Sérgio? Primeiro ponto, a gente tem que analisar o que faz o Wellington se manter no poder. São, na minha opinião, duas coisas muito claras. A primeira delas é a cooptação de toda a classe política do Estado. Ele não tem oposição. O que eu provo, como eu provo ao dizer isso? Basta ver que na Assembleia tem mais suplente do que deputado, né? Brincando e dizendo. Tem mais suplente do que deputado. Então ele anula a força contrária a ele. Ele inaugurou algo que nunca existiu no Piauí. Praticamente nas eleições de 2020, ele tinha gente de um lado e do outro nos municípios. Ele consegue fazer algo que é, entre aspas, não desagradar nenhum político do Piauí. Ora, não desagradar nenhum político significa dizer que ele está desagradando o povo. Quando você fala que ele se sustenta em políticas sociais, eu vejo o inverso. Teve um relatório recente do Observatório da Infância que informou que praticamente 70% das crianças de 0 a 5 anos no estado do Piauí vivem em situação de pobreza. Eu estou falando de 70% das crianças de 0 a 5 anos no estado do Piauí estão em situação de pobreza, de vulnerabilidade. Qual é o futuro que vai ter esses 70% de crianças no estado do Piauí? Nenhum. Então, que política social é essa do PT? Nenhuma. É simplesmente propaganda. Isso se reverte e se prova também no número de pessoas que vivem com menos de R$450 no Piauí. Nós temos praticamente 3.280.000 habitantes. Desses 3.280.000 habitantes, 1.400.000 pessoas vivem com menos de R$450 por mês. Que redução de pobreza é essa? Que política social é essa? Só existe uma política social efetiva para o estado do Piauí e que tiraria essas 1,4 milhão de pessoas da pobreza. O desenvolvimento econômico nas regiões do estado. Ele não fez isso. Ele teve um crescimento, o Piauí teve um crescimento à revelia das políticas do PT. O PT não ajudou os empresários, porque quem cresce estados são os empresários. Por que São Paulo é grande? E aí tem um outro dado, o Piauí atingiu no Nordeste a maior posição de migração de pessoas de piauienses que foram para outros estados tentar a vida porque aqui não tinha oportunidade. Por que São Paulo atrai pessoas? Porque lá tem empresas, lá tem privada, lá tem oportunidades de emprego que o Wellington Dias aqui não conseguiu trazer. Você vê, por exemplo, a sustentação do governo, o Pro-Piauí. O que o Pro-Piauí está fazendo de concreto até agora? Asfalto, asfalto e asfalto. O que asfalto traz de geração de emprego a curto, médio e longo prazo? O que traz para o desenvolvimento da cidade? Nada. É apenas uma forma de atender critérios políticos, de fingir para a população que está fazendo obras e de talvez, né, e aí o Ministério Público precisa olhar com uma lupa esses contratos de asfaltamento nos municípios, desviar recursos públicos para utilizar na própria lei de todos.
na minha opinião, como é que se vence a eleição no estado do Piauí. Se eu tenho 1,4 milhão de pessoas que ganham menos de R$ 450, é muito fácil chegar no período eleitoral, como esses políticos fazem, e comprarem votos. Porque essas pessoas, os piauienses, precisam tanto que R$ 100 usado numa boca de urna para comprar voto é um acalento para eles, porque compra o feijão, compra o arroz, compra ali a carne, paga o gás, dá um acalento mesmo naquele momento de fome que as pessoas estão passando, de dificuldade. Então a gente precisa trazer desenvolvimento para o estado do Piauí, coisa que o PT não fez com o alinhamento, como você disse, de 4 mandatos. O Wellington está praticamente há 40 anos, como você bem colocou, como político no estado do Piauí, vivendo, se alimentando, se nutrindo eleitoralmente da pobreza do estado do Piauí, que ele não tem interesse de reverter. Porque o discurso dos petistas é muito bonito para dizer que o pobre é o coitado, etc, etc. Mas eles se alimentam disso, eles não fazem nada efetivamente para tirar o piauiense da pobreza. Eles querem manter o piauiense na pobreza para que lá nas eleições eles tenham condição de barganhar com eles o próprio voto. Sérgio, para concluir, em virtude do nosso tempo, o senhor disse que fez algumas apreciações aí, estudos, a respeito, algumas pesquisas sobre aqui a região de Picos. Nessa incursão, o que o senhor colheu de dados que pode destacar aqui para quem acompanha o Jornal Centro-Sul? Pronto, eu não vou trazer nenhuma novidade aqui, é fato de que a região é uma grande produtora de mel, e que esses empresários que investiram nesse setor não têm contrapartida do Estado. Então, eu tenho uma preocupação muito forte no estado do Piauí com uma coisa chamada Porto Seco. Nós já tivemos no Piauí um Porto Seco. Picos seria fundamental para aumentar as exportações, porque o mel é um produto extremamente de competição internacional. Todos os países querem o mel. E o Piauí atingiu, através da região de Picos, sua maior produção nacional, é incrível isso, a revelia do Estado. Então a gente precisa sentar com essas... Desculpa, o telefone tocou aqui. A gente precisa sentar com esses empresários desse setor, conversar o que precisa ser feito e fazer os investimentos necessários. A região de Picos é um grande entroncamento econômico, mas não tem urbanização, não tem segurança. Você há de concordar comigo que o efetivo policial aí é insuficiente para manter a segurança. Você tem, por ser entrocamento, a presença muito forte, que é uma coisa que está preocupando e que isso está... Quando você fala do Sérgio Moro, por exemplo, eu quero lembrar que no período que ele passou no Ministério da Justiça, o enfrentamento que ele fez contra o crime organizado foi muito forte. Ele transferiu para os presídios federais históricos traficantes e chefes de cartéis de droga no país, e isso afetou muito negativamente a rede de drogas e foi muito positivo para a segurança do país. Então, um outro ponto que eu me preocupo muito é com a segurança dessas regiões. Quando a gente começa a olhar os dados de homicídios, de assaltos, de tráfico de drogas que está acontecendo na região de vocês, percebemos que não há uma política efetiva do governo do Estado no combate a isso. Então, se você não tem segurança, se você não tem infraestrutura, se você não tem incentivo, você não tem desenvolvimento para aquela região. Então, a gente começa a estudar, junto com os parceiros dessa caminhada política, um plano de governo e propostas também para a região de Picos. E a gente está indo aí, nos próximos dias, conversar com lideranças, trocar ideias com empresários, apresentar qual é a proposta do presidente Sérgio Moro, pré-candidato Sérgio Moro, para o estado do Piauí. E ele achou muito interessante, no último documento que recebeu, essa questão da produção de mel nessa região, que precisa de incentivo, precisa de estrutura, precisa de política pública para desenvolver. Eu vejo a quantidade da população é enorme nessa região, a quantidade de municípios é muito grande nessa região, é uma saída para isso, né, para o desenvolvimento, mas falta incentivo em cooperativas, no pequeno produtor, na exportação, na organização da cadeia produtiva inteira do mel.